Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo, e a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Hoje temos um tema sumamente importante. Todos são importantes, verdade que sim? Mas este é mais importante que todos. Porque daí depende tua prosperidade, depende tua saúde, depende o gozo. Depende muitas coisas deste tema de hoje. De fato, esse ministério, sem este tema, não funcionaria. Assim que é importante. Efésios capítulo 4, verso 3. Uma saudação a todos que me veem pela internet, a todos os telespectadores e programas ao redor do mundo. Diga a alguém que Crescendo em Graça está no ar. Anote, grave e, sobretudo, anote os versos bíblicos que estão lhes dizendo. Diz: solícitos em guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um corpo, um Espírito, como também fostes chamados em uma mesma esperança de vossa vocação. 3 senhores, um Senhor, fé débil, fé forte, uma fé, batismo do Espírito Santo, batismo em águas, um batismo, um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A unidade do Espírito é bem importante, porque se não temos unidade na igreja, então a cobertura angelical não se agrada. E se a cobertura não se agrada, então periga a tua saúde, teu estado de saúde periga, tua prosperidade, porque os anjos não estão agradados com esta congregação. Por isso, quando vem um pastor aqui, ou em qualquer parte do mundo, e se põe em desacordo conosco, ele está rompendo a unidade. Ou seja, se um irmão entre nós, duvidando e regando fofoca, ele está rompendo a unidade. Você deve dizer a ele: veja, fala isso com o apóstolo ou com o bispo, mas não se ponha a espalhar isto, porque pode romper a unidade e está prejudicando o meu bolso. Está prejudicando minha saúde. Por quê? Uma igreja que a cobertura angelical não está contente com ela, aí não há milagres, nem sinais e nem repartimentos. Por isso que no passado nós tínhamos pastores aqui muito queridos por nós, amados por nós, belas pessoas, inteligentíssimas, eram tão inteligentes que romperam a unidade. Então, ao romper a unidade, nos prejudicamos todos. E vínhamos na quarta-feira e tínhamos um grupo pequeno, porque o Senhor não estava agradado. Tão logo o abanador começou a soprar e sacou tudo aquilo que mexia com a unidade, e de repente se enche a congregação, e há gozo, há expectativa, há júbilo, há serviço angelical. Então, falando espiritualmente, nosso movimento, nosso ministério, pois
Temos que ver que no Brasil, na Espanha e onde quer que seja a nação, nós temos que ter cuidado. Se o bispo está ali, está calcando igualzinho, pelo bem dele, não pelo nosso bem, porque a nossa unidade é local. Aquele que está acolá em desunidade vai pagar as consequências lá. Mas aqui, cabe a nós saber se estamos em unidade. Por quê? Porque isso é a unidade do Espírito. Sabe que a você convém ver. Se você vê um irmão que está por aí falando fora do pacto, olha, irmão, hello, olha, você brinca com o que você quiser, mas não toque nisso, porque aí há perigo. Há perigo na tua vida, eventualmente me prejudica também. E não seja que uma raiz de amargura contamine a todos. E que depois lhe pede com lágrimas e não pode regressar. Veja, uma vez Moisés cometeu erros, porque nós somos pessoas que cometem erros, porque Deus chama, tem carne e comete erros. E o que acontece? Os que tiverem o Velho Testamento aí, vamos buscar Números capítulo 12. Números capítulo 12. Diz, no verso 1, leem todos? Miriam e Arão falaram contra Moisés, lá na sombra, lá naquele pacto inferior. Diz, Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cusita que havia casado, porque ele tinha casado com mulher cusita. Ou seja, o viram em carne. Isso é um problema que Moisés teve com a filha de Jetro. E parece que ela não quis ou não entendeu o ministério. E ele disse, olha, eu tenho que regressar lá para resgatar o povo. E ela disse, não, eu estou acostumada aqui com meu papai. E disse, mas primeiro é o ministério. Não, eu tenho que regressar, eu tenho que ir lá libertar o povo. E se eu regresso lá, você tem que vir. Não, eu estou aqui com meu papai. Você sabe que tem família assim? Não, meu papai, minha mamãe primeiro, meu país, minha cultura. E então o que acontece? Que Moisés teve que ir sozinho para resgatar o povo. E nessa solidão, pois, se separou e encontrou uma mulher cusita. E não era israelita. Para o cúmulo, não era do povo. E então, pois o que acontece? E Moisés tinha um ministério poderoso, mas se namorou desta mulher. E então a irmã e o irmão o conheceram em carne e falaram contra ele. Não somente falaram, segundo a desobediência. Veja o que diz. E diz, não falou também por nós? Diz, perdão, somente por Moisés falou o Senhor? Porque a linha era que Deus sempre tem um homem para cada pacto. E naquele tempo era Moisés. E Deus não ia falar com mais ninguém. Imagine que se levante alguém aqui na congregação e diga, e por que eu tenho que estar calcando a você? Por que tem que calcar a José Luiz? E se eu tenho inteligência, estudo e mais, eu falo melhor espanhol do que ele, me expresso melhor do que ele. O problema é se Deus escolheu a ele, se meteu no problema. Porque Deus trabalha com um homem. Veja, Moisés era gago, gaguejava. E era fácil o irmão dizer, eu tenho sempre que estar interpretando ele, kkkkkk. Eu me expresso melhor que ele. O problema era a cobertura. Imagina como era irmão de Moisés, ele é meu irmão, eu o conheço. E mais, está falhando. Tenho desculpa para montar em cima dele. O pegamos falhando. E ele disse, não adulterarás, e ele mesmo vem agora e tem outra mulher. O mesmo que põe a lenha quebranta. Agora partimos para cima. Mas veja o que aconteceu. Veja como trabalha. Por isso, aquele que tocar em você, veja, aqui podem ver fazendo o que for. E se te critica em carne, Deus castiga mais aquele que está se portando bem do que aquele que está se portando mal. Hello!
Que problema, hein? Digo, a menos que você tenha uma opinião diferente de Deus. Ele é como dá vontade. Diz, ele é assim e quem vai se meter? Ele é o chefe? Ele é o super-chefe. Diz, não falou também por nós? Não tenho calqueios também pessoais? Veja, diz, e o Senhor ouviu. Hello! E aquele varão Moisés, que era muito manso, mas adúltero. Digo, naquele pacto, hein? Era adultério. Era manso, diz, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Era o mais manso. Era o mais nobre, mais adúltero. Diz, logo disse o Senhor a Moisés, a Arão e a Miriam, saí vós três ao tabernáculo de reunião. E saíram eles três. E então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta do tabernáculo e chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E lhes disse, ouvi agora minhas palavras. Quando houver entre vós profeta do Senhor, lhe aparecerei em visão, em sonhos falarei com ele. Não assim a meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Cara a cara falarei com ele. Olha, e diz, e claramente e não por figuras, e verá a aparência do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo Moisés? Ai, hello! Porque não o respeitaram, porque lhe tocaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles e se foi. E a nuvem se apartou do tabernáculo, e eis que Miriam estava leprosa como a neve. Lhe deu lepra. Veja, aqui saiu gente com lepra. Simplesmente porque falaram mal de mim. Olha, e com toda razão. Por quê? O que falam de mim não tem revelação, mas tem razão. E lhe deu lepra. A lepra de hoje é diferente. A lepra de hoje, tudo fica mal, as finanças desaparecem, tristeza, embarga a tua vida, te turbas, fácil. São diferentes tipos de lepra. Miriam ficou com lepra, e olhou a Arão a Miriam, e eis que estava leprosa. E disse Arão a Moisés, Senhor meu, não ponhas agora sobre nós este pecado, porque loucamente temos atuado e temos pecado. Não fique ela agora como aquele que nasce morto, que ao sair do ventre de sua mãe, teve já meio consumido sua carne. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo, rogo-te, ó Deus, que a cures agora. Mas o Senhor, veja, o Senhor não respondeu. Sabe o que ele disse? Respondeu o Senhor a Moisés, pois se seu pai tivesse cuspido em seu rosto, não se envergonharia por 7 dias? Seja lançada fora do acampamento por 7 dias, e depois voltará à congregação. Assim Miriam foi lançada do acampamento 7 dias, e o povo não passou adiante até que se reuniu Miriam com eles. Depois o povo partiu de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Então, no velho pacto, o Senhor foi assim. Agora, quando Paulo agora diz solícitos em guardar a unidade do Espírito, Deus não tem problema com tua carne. Agora, Deus tem problema com o que você fala e a tua convicção doutrinal.
Ele tem misericórdia para ti de montão, mas não te metas contra a sua doutrina, porque ele te corta. Veja, Paulo era assim. Paulo soube das falhas e quebras de Tito e disse: olha, restaure-o, não o consumam de tristeza. Contudo, como atuou com gente que rompeu a unidade. Romanos 16, Romanos capítulo 16. Este conselho o Senhor te dá hoje, Igreja de Miami, é para que saibas que teus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Deus trabalha totalmente diferente do ser humano. E se você o entende, olha, dinheiro no bolso. Olha, vai ter tudo tua parte pelo resto da vida. Facinho. Mas se não entendes, vais cair, vais ter tombo a caminhar, vais caminhar e os teus anjos não vão te ajudar. Porque Deus é um Deus de pactos. E Ele tem suas regras. Se você aprende a sua regra do jogo, pois então tudo sai bem. Mas se não sabe a regra do jogo, então vai sair mal. Romanos capítulo 16. Capítulo 16, verso 17 ao 19. Paulo diz: solícito em guardar a unidade, correto? Solícitos. Mostre muita solicitude nisto, porque aí Deus é glorificado e os anjos, mas seja solícitos. Então, vem aqui e diz: mas rogo-vos, irmãos, verso 17 do capítulo 16, mas rogo-vos, irmãos, que noteis, vos noteis nos que causam divisões e tropeços contra a doutrina, que vós tendes aprendido, e que vos apartais deles. Muda o telefone. Não, o telefone não. O telefone segue usando, muda o número. Porque tais pessoas não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, senão a seus próprios ventres. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos. Nós vemos gente que diz: não, o dízimo é da lei, o dízimo é da lei. Então passa por aqui, olha, veja, o dízimo é da lei. E com suaves palavras, olha, imagina uma pessoa que o dinheiro lhe faz falta. Ah, o dízimo é da lei? Mas tem que dizimar? Não tem que dizimar? Não, veja o que há no teu coração. Quando você rompe a medida dos 10, te rompe aqui na mente. O dízimo não é da lei. O dízimo foi antes, muito antes, 450 anos antes já. O que acontece é que passou pela lei também, porque Deus sempre gosta de prosperar quando você semeia, colheita. E tem que haver alimento do povo. E como vai haver alimento? Quando semeamos. Pois se você não semeia, não, eu não dou. E quem vai pagar o ar-condicionado, a luz, o aluguel? Entre todos. Se a unidade do Espírito é parte disto, todos semeamos, todos cooperamos, e aí fica fácil para todos, e seguimos alcançando e alcançando. Se não semeamos, como vai fazer com aquele que foi trabalhar a uma vinha e tinha 6 meses trabalhando? E nos 6 meses que trabalharam e terminou a safra, havia já limpado tudo, recolheram fruto, tudo estava limpo, cada um para suas casas. Então um deles disse: então por que cada um não pegou aí uma botija e a metemos aí num barril bem grande e reunimos todos aí e nos servimos e tomamos todos dali? Olha que legal. Pois é, ficar com uma só, pois é. E assim jogamos tudo ali e tomamos. Mas havia um que pensa como estes, que não tem que dizimar, e disse: olha, entre tantas botijas aí, eu vou botar uma, encheu a dele de água.
Mas parece que tinha contaminado quase a metade daqueles que trabalharam, e todo mundo fez isso e colocou água. E quando foram beber, estavam bebendo água. Então Paulo, com os débeis, cobria, dava revelações, levanta. Mas aquele que está contra a doutrina, aparta-te deles. E depois, diz que você tem amor. Sim, eu tenho muito amor, mas o apóstolo me diz que a parte, porque você está trazendo divisões, está falando contra o pastor e contra aquele. É melhor, enfrenta-te. Se é verdade, se você é honesto, se é o que está mal, chama o pastor e veja. Olha, eu não tenho motivo de divisão, é que isto eu não gosto. Aclare-me isto. Por que você disse que vai começar às 11 e começa às 12? Se é 11, é 11, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que sair com a minha família. Sim, cada pastor tem que estabelecer, porque as pessoas trabalham, senão perde gente. Pois se você não gosta, não, a congregação não serve, não, que tem outra. Não, vai lá, fala com o pastor e ajude. Olha, pastor, vamos pôr isto, vamos pôr as pilhas e vamos começar na hora. Ponto doutrinal, eu não entendi. Por que se dá reconhecimento a esse homem aí na frente? Começa com o pastor, ele vai te dizer. Essa é a pedra de tropeço número 1. Que seja Deus para nós, veja. Deus usa homens, naquele tempo foi a Moisés. Usou a Moisés. É a ele que eu falo cara a cara com ele. O outro lá é com sonho, mas com ele é cara a cara. E quem se meta com ele vai se meter comigo. E no tempo de Paulo fez o mesmo. E neste tempo, meta-te. Pode falar de mim. Pode falar de mim que eu não me defendo. Eu fico caladinho. Ora, veja como eu te amo. Eu fico calado. Se me defender, eu te faço um favor. Mas é que eu não vou para quê? Senão se cansa disso. Tem gente que fala, gosta de falar. O bom que é fazer fofoca, isso é um atributo. Olha a coisinha, mas é boa isso. A pessoa gosta disso. Diz, mas contra a doutrina, aí é que está o problema. Você pode falar tudo o que quiser, mas não te metas contra a doutrina, porque aí ouviu o Senhor o que falaram. Então sim, é que a coisa se põe, vai ficar cor de formiga. A unidade do Espírito. Vamos ver o que é a unidade do Espírito. Primeira carta aos Coríntios 1:10. Capítulo 1, verso 10. Aí mesmo, aí. Rogo-vos, aí estamos. Agora vem um rogo apostólico. Veja, na unidade do Espírito é o vínculo da paz. Então ninguém é obrigado, ninguém vai dizer você tem que fazer isso, você tem que submeter a mim. Não, porque é no vínculo da paz. Solícitos em guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tem que ser algo voluntário, tem que ser algo que você entenda. Por isso é que tua família não te entende. Se você aí com esse ministério e lhe dá dinheiro, e nesse ministério parece que te lavaram o cérebro, nessa igreja, imagine. Mas é que você não, que esse homem te obriga. Não, aqui é fácil, aqui é voluntário, porque você é entendido, você tem inteligência e você quer estar bem com o papai. O teu é com o papai, com o superchefe, estar bem. Se isso é o que ele pede, você se mete por aí. Isso é o que eu faço, me meti por aí. Então, quando se pega a unidade, veja o que é a unidade do Espírito. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos uma mesma coisa,
e que não haja entre vós divisões, senão que estejais perfeitamente unidos em uma mesma mente e em um mesmo parecer. Olha, para conseguir isto, você já viu uma orquestra com 2 diretores? Tá, a orquestra está ali, e então aquele lá, e fica assim, os músicos copiando. E se formam um salta fora. Que jeito, as pessoas não entendem, tem que haver um diretor. Para falar uma mesma coisa, tem que haver uma cabeça. Tem que haver uma voz, aquele que ensina. Se não for eu, pode ser outro. Eu teria que buscar quem é o outro, aquele que está ali é o outro. Então, olha, então é ele. Então, o que ele está dizendo é benefício para a unidade do Espírito. Não é porque seja José Luiz, é por acaso escolher a mim. Mas se tivesse escolhido você, mas então é você que eu tinha que seguir e buscar o que você está dizendo, porque Deus tem vontade de dar isso a você. E Deus, ele apresenta um só por essa pessoa. E Deus não dá a 2. Deus não dá a 2. Deus não se equivoca. É assim que ele escolhe e pronto. Onde ele põe o olho, põe a bala. É assim que, se não te caiu bem, I'm sorry. Se buscou um problema, não venha mais, vai. Antes que te complique, vai a fugir. É que Deus, eu não sei porque é assim, você sabe? Ele é assim. Então, para falar uma mesma coisa, tem que haver um que ensina. Não, porque fulano fala mais bonito. Mas está em linha com o mesmo? Não. Ele diz calcado. Não, eu não gosto como o apóstolo disse que Pedro é um homem mau. Digo, não, porque quer dizer, não é que ele é mau, é que ele faz diferente de Paulo. Não, é que ele é mau. E você vai defender a Pedro? Eu não defendo a Pedro. Não, um homem que cortava a cabeça, que andava com espada, que foi o único que Cristo lhe disse: aparta-te de mim, Satanás. Negou ao Senhor também. Então, se você... Agora, você tem que ter cuidado. Olha, porque ele fala tão de Pedro? Não, é que está escrito. Filipenses capítulo 3. O que é a unidade do Espírito? O que temos que guardar? Capítulo 3, verso 16. Mas, naquilo a que temos chegado, sigamos uma mesma regra. Sintamos uma mesma coisa. Essa é a regra apostólica. Sem isso não há cobertura. Paulo disse: se a trombeta não der o som claro, como vamos nos preparar para a batalha? Ultimamente estão saindo apóstolos por aí. Depois da minha chegada, então, olha, tá saindo. Tem muita gente aí, agora é apóstolo. Não. Você pode ter 1000 igrejas, mas apóstolo é um só. Não há 2, é um. Porque então há outro tipo de música por aí. E há um só evangelho, um só corpo, um só Senhor. Como pode haver vários apóstolos? Se há... E quantas igrejas há? Ele morreu pela igreja. Estão dispersas. E dizemos as igrejas, mas em si ele morreu pela igreja, não pelas. Ele morreu pela igreja. É uma só igreja. Pois se é uma só igreja, quantos pastores?
Quantas pessoas podem falar aqui agora? Uma. E então, ao falar o mesmo, os que estão me escutando pela internet dizem: bom, como igreja, não são muitas igrejas, há um só pastor, um só Deus, um só apóstolo. Vamos calcar o que ele ensina para manter o nosso falando a mesma coisa, a nível mundial. E isso se pode por causa da tecnologia, porque a ciência aumentou e podemos falar o mesmo num montão de idiomas. E eu mesmo que mude, logo se interpreta, é o mesmo. Diz: irmãos, verso 17: sede imitadores de Cristo. Se Cristo você não vê, não podes vê-lo, como você vai imitá-lo? Sede meus imitadores, disse Paulo, e olhai aos que assim se conduzem segundo o exemplo que tendes em nós. Porque por aí andam muitos dos apóstolos, aqueles de Jerusalém, dos quais vos disse muitas vezes, e agora vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Vamos terminar com primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 15 ao 17. Porque ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, não tereis muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos gerei por meio do Evangelho. Portanto, vos rogo que militeis. Por isso mesmo vos enviei a Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos recordará meu proceder em Cristo, da maneira que eu ensino por todas as partes e em todas as igrejas. Porque Timóteo conheceu a regra. Digo, espera, a ciência, eu não vou me meter no meu, porque Deus trabalha com o homem. Então, quer dizer que eu, quando vou lá, eu vou recordar, veja, o que o apóstolo disse, como uma cadeia de restaurante. Se você pede um bife ou um combo, o que leva? Leva isso. Isso já está tão, que já estão... E onde você vá, eu quero isso porque eu comi lá. E é a mesma coisa. Olha, pois se os filhos das trevas pensam assim, como você que é filho da luz não vai entender isto? Tens que entender. Assim você tem que ter os olhos postos, veja que pena, em mim. Não, em Cristo. Então veja se o vê. É da mesma maneira, Paulo dizia, sede meus imitadores. Veja o exemplo em mim. Não vou olhar para lá. O que vistes, ouvistes, aprendestes, recebestes, escutastes de mim, isso fazei. Olha, agora, se você crê que os católicos têm a verdade, pois se submete àquilo. Acende vela, beije o anel do Papa, e se Deus te cobre. Agora, se você acha que são os testemunhos de Jeová, submeta-se àquilo e siga aquele apostolado. Se você acha que são os espíritas que estão por aí, na rua 8,
e estão lá com um pano branco, um lenço vermelho. Me ensina esse apostolado. Bom, e se pega uma galinha, corta o pescoço, faz assim, e banha-te com óleo, amassa 4, arrasa com tudo, e logo te dão um matinho e vem comigo, e te vê, e te dá um sal e tchá. Agora, se você pensa que a verdade é o evangelho da incircuncisão de Paulo, submeta-se. Vamos estar de pé. Hello! A seu nome. Olha, a cobertura esteja contigo. Que a unidade do Espírito receba saúde, receba prosperidade, a cobertura de anjos a nosso favor. Me declaro curado da cabeça aos pés, curado, próspero. Recebo isso para ti, no nome de Jesus Cristo, nome que é sobre todo nome.